pessoal tá ao vivo agora. O pessoal tá ligando lá. Se eles enxergam, eu vou ter que adicionar eles pra eles verem. Uma hora dessa. Tem que virar amigo da sua filha pra não, tem que virar amigo dela lá no Facebook. É. Cuidado. Você entendeu? Nossa. Cortar? Vou fazer um arroz com galinha dele lá. Maionese, forte. Aqui, ó. Não, não sei se eu não vou pedir um depois. Começa a orar pelo Brasil. Está chegando o momento de Deus vai mover o nosso país. Deus vai mover a sua vida. Deus vai mover a sua família. Deus vai mover a nossa cidade. Deus vai mover o nosso país. Comece a profetizar, meu querido. Profetiza o poder de Deus. Profetiza o poder de Deus. Levanta sua voz. A unção profética está sobre nós. Declare o poder de Deus. Glória, Senhor. Olhe de norte a sul. De leste a oeste. Olhe na nossa nação. Olhe as águas do Espírito de Deus. Glória, Pai. Em nome de Jesus. Deus está movendo. Continue cantando, profetizando. Este mover do Espírito de Deus. Vou restaurar a minha vida. Irmã, me diz uma coisa. Você me conversando com o irmão assim. Não tem como. Saudade. A senhora vai Eu era trabalhando na prefeitura, lá,
quê? Sozinho. Aí só sabe o que Você acontece. vai ver o dia, né? Depois eu vou treinar uma vez com a senhora, começando a relativa, sabe? Sabe, sim. Sim. Aí eu quero uma sorte. Vai gravar um som. Eu queria, né? Um ou dois. Deixa eu chegar aí pra ver o que está acontecendo. Só vou também falha na Sabe, conexão. a senhora aí, entendeu? Aham. Aqui, ó. Ó. E esse aqui, ó, o grande escolhido. Esse aqui é muito bom também. Só Deus pode fazer milagre. Sabe, filho. Advogado fiel. O jardineiro que chora. Se não for para te adorar. Eu queria assim, irmão, no mínimo os dois. Não, Aí o depois, senhor escolhe qual que o senhor quer. aí depois com o tempo, irmão, com o tempo, eu vou me soltando, sabe, irmão? Me soltando. Né? O senhor pode Ficar escolher. perto ali, para chegar mais pra cá. O senhor pode escolher qual que o senhor quer. Essa aqui da ovelha perdida, Esse aí é muito bom. Que é esse aqui? Esse aqui é um demais, mas a senhora pode me dar mais não lá. Lá no culto. Mas não é amanhã. É sábado. Sábado, depois da manhã. Ah, Sabe, não sabia? tá. Depois da manhã. Não, daí eu Essa levo a pode pasta. precisar, né? Tá. E daí eu levo a Vai lá. pasta. Vai ler a melodia desse aí. Rosa. Licença, pastor da igreja, e diz que não quer mais voltar, mas ouça aqui, meu amigo, Jesus te esperando está. Seu coração está triste, com certeza alguém te magoou. Venha depressa, amigo, volte para os pés do Senhor. Venha, enquanto você tem vida, Cristo te ama com amor deixando, ovelha perdida. Alisson, É bom assim. Gostei. Alisson, Gostei desse cara, a senhora lembrou. Então, sábado a senhora. Aham, eu levo a Aí pasta. depois, se a senhora precisar dele, eu tiro um xerox. Sim, Eu tiro um xerox para mim, aham, entendeu? Para mim usar na Bíblia e me entrego ele. tá, Pode ser? pode. Sábado nós conversaremos lá, se Tá Deus bom. quiser. Uhum. Né, irmão? Aí depois, irmão, parecido com esse aqui, ó, eu gostaria outro, irmão. Tá? Aí eu gostaria outro para mim. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e Gostei desse também, irmão. vai. Esse aqui é bem bom. Irmão, Esse aqui foi o Jeremias que me deu. esse aqui é aquele lá por enquanto, que Tá. os dois têm. Uhum. Aí sábado lá, se Deus quiser, a senhora me consegue Uhum. lá. Para mim já Sim, me largar lá. tá bom. Você entende? Esses dois aí, irmão. Tá bom. Aí eu vou levar ver, ela. aí eu vou tirar o xerox desses dois e lhe entrego a Tem sua. até meu nome aqui, ó. Eu, dona Rosane, né? Eu. Então esses dois aí eu gostei muito. Agora eu tô com a impressora lá de novo. Comprei e mandei arrumar, limpar e botar cartucho lá. Agora eu iniciei esse depois da arte que você quer. É bom. Deixa, eu não leva mal de eu gostaria muito de pegar aquele primeiro ali hoje.
Sim, o senhor que sabe. Aí sábado lá nós conversamos. Que é verdade. E depois aquele outro, irmão. A melodia essa aí. É, aí depois o Manu mesmo tira chegar. A senhora já tem lá com Eu tô com a máquina lá já. Pô, Já que mandei arrumar. legal. Então, Já mandei irmão, arrumar. não Amanhã é já dá pra precisa fazer. pôr, me dê aquele outro. É só dar o nome anotado que eu imprimo lá. Não, ela vai me dar Ah, tá. T2, Tá. entendeu? Aquele que eu lhe falei. Você tá. Pela assim, a melodia é parecida uma à outra. Porque esse aqui esse aqui eu já conheço ele. Ô, glória a Deus. Alô, senhor. É mais um. Alô, João. Oh, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Pai maravilhoso, grandioso és tu, meu Deus. Salve os irmãos com a doce paz do Senhor. Glória a Deus, em nome de Oh, Jesus. glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler um Salmo 140, do 1 ao 2. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Do 1 É do 1 ao 2. é 1, 2. Tá, amém. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração máquina iniquidades e vive forjando contendas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grandioso és tu, Pai. Santo Deus, Pai poderoso, eu coloco, Senhor, a todos nós da nossa cidade de Cachoeira do Sul nas tuas mãos, Senhor. A todos os teus filhos, Pai, que o Senhor venha, Senhor, derramar bênção, Pai, a cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo poderoso Deus. Oh, Deus amado, Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, a cada filho teu, o diácono Emanuel, ele, Senhor, a sua família, Pai, a pastora Janete, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo poderoso Deus, o pastor Davi, a pastora Adriana, Senhor, a todos os pastores, presbíteros, Senhor, os obreiros, diáconos, diaconisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo poderoso Deus, misericordioso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. O Senhor sabe, o Senhor diz, né, Pai, que a gente tem que agradecer. Embora não seja muito bom, mas o Senhor sabe que na sua presença tudo é bom. Tudo é maravilhoso, Pai. Só o Senhor pode, só o Senhor sabe, Pai Santo. Pai Santo, poderoso Deus. Oh, misericordioso Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Você diz que está sozinho, mas meu Deus, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus diz que tudo é possível. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você diz não posso, você diz não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, volte a sonhar.
Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus Sonhos sonhos estão perdidos. Mas eu não volta mais. mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Jesus. Pai Santo e Poderoso Deus, irmão Rômulo está com oportunidade para que ele sentir no coração dele. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus, é Pai, em nome de Jesus. Um hino aqui para cantar para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem me sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela me sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus Jesus. é Pai, em nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso, estamos aqui na Tua presença, querido Deus amado. Que o Senhor venha abençoar esse culto que vai ser em Teu nome, querido Deus. Venha abençoar este lugar, esta casa, Pai. Que o Senhor dê conhecimento e sabedoria para o seu servo, a sua serva, Pai. Que estão louvando o Senhor, Pai. Que essa casa maravilhosa do Senhor, Pai, que no próximo culto vai ter mais admiradores da sua palavra aqui, Pai. Querido Deus e Pai, abençoa o irmão Emanuel, abençoa a senhora dele que está para ganhar mais filho do Senhor, Pai, e abençoa, querido Deus e Pai, a filhinha deles, Pai, e abençoa a casa de repouso, Pai, os trabalhadores e moradores dessa casa, Pai.
Que o grande Deus Todo-Poderoso, Pai, faça a visita lá para nós diariamente, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, abençoa, Pai, a minha família, Pai, a minha esposa que está em Passo Fundo, Pai. Abençoa ela, Pai. Dê a ela, Pai, vida e saúde, Pai. Abençoa o que ela come, o que ela toma, Pai. A roupa, o calçado que ela veste, querido Deus amado. Senhor, venha abençoar as pessoas que estão na volta dela, Pai. Abençoa o salário que ela recebe lá, a aposentadoria que ela ganha lá, querido Deus amado. Senhor, venha abençoar, Pai, as tuas filhas, Pai, a Gladys, a Mana. Senhor, venha abençoar, Pai, os netos, Pai, Carolina, Sueli e Alisson, Pai, e o namorado dela, Pai, o Jerônimo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha abençoar os netinhos, Pai. Laurinha, Julinha, Juliê e o Isaac, Pai. E mais o nosso amorzinho que está para nascer brevemente, Pai. Nosso bisneto, Pai. Em nome de Jesus, que a neta, Pai, possa ter uma gravidez maravilhosa. Que nasça essa criança, Pai, com saúde perfeita, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a nossa igreja, Assembleia do Avivamento, Pai. Abençoa o pastor Davi, toda a congregação, Pai, dos presbíteros, do obreiro e dos diáconos, Pai. Seja uma igreja, querido Deus, de Pai, de cura, de bênção, de libertação. Que cada culto que estiver lá, querido Deus, de Pai, que o Senhor levante um filho do Senhor, Pai, para dar testemunho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa o sábado, Pai, que nós vamos lá fora, Pai, para pregar a sua palavra, para levar o seu nome, o seu Espírito, a sua verdade, Pai, para aquele povo lá, Pai. Nós vamos passar o dia lá, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha abençoar esse culto, Pai. Vai ser um culto, Pai, em seu nome, Pai. Com bênçãos lindas e maravilhosas, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, abençoa o cara que vai nos levar lá. Abençoa o irmão, o Emanuel, e as pessoas que estão junto, Pai. Nos acompanha, Pai. Vá junto com nós. Que o Senhor permaneça na caminhada até chegar lá. E na volta também, Pai. O Senhor venha abençoar que o carro vai bem, sem nada acontecer, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço e lhe agradeço, Pai. Muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de largar na sua serva, Pai, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo és tu, Senhor. Pai santo e poderoso Deus. Oh, misericordioso. Pai amado e poderoso. Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Pai santo e poderoso. Pai amado, poderoso, abençoa minha mãe, Senhor, a Noêmia, Senhor, Pai santo e poderoso Deus. E segunda-feira, meu Pai, dia 20, Pai, que o Senhor esteja junto, Pai, ao lado do meu irmão, Pai santo e poderoso Deus, dirigindo, Senhor, aquela juíza, Pai, para que ela dê a liberdade a ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A minha mãe está sofrendo, Pai. Minha mãe está sofrendo, meu Pai, por causa dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da minha mãe, tenha misericórdia da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira meu irmão de lá. Traz ele de volta, Senhor, para os nossos braços, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo e poderoso Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada juiz, a cada promotor, a cada prefeito, Senhor, da nossa cidade também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Amém.
em Jesus. E com a palavra o diácono Emanuel. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Todos os irmãos que estão nos ouvindo na internet. Estão nos ouvindo na internet. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tá bom o som aí? Tá muito alto. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Aleluia. Irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês, que você sabe que está no caminho certo quando todas as coisas estão ao contrário daquilo que você esperava para a sua vida. Quando você está buscando a Deus e tudo que você está fazendo está acontecendo ao contrário daquilo que você esperava ou desejava, eu quero te dizer que Deus está cuidando de você, está no controle da sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. E você está no caminho certo. Glória. Porque se fosse um caminho muito fácil, né, você teria que desconfiar. Nós teríamos que desconfiar. Porque a gente vê na história da Bíblia, de todas as épocas, todos os tempos, a gente não vê homens e mulheres de Deus passando por caminhos fáceis, mas andando por caminhos difíceis. Mas em todos esses caminhos o Senhor estava com eles. Em todos esses caminhos o Senhor estava protegendo eles, guardando, livrando eles do mal. Aleluia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a instituição da primeira Páscoa. Aleluia. Nós estamos estudando sobre isso já há alguns dias, eu e o irmão Rômulo, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto pouco comentado e pouco falado. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre a Páscoa, têm uma visão errada. A Páscoa ela não é somente uma festa para comer doce, onde tem coelhinho. E na verdade, esse não é o significado da nossa Páscoa. Esse não é o verdadeiro significado da Páscoa, porque a Páscoa ela foi instituída por Deus, né? Num tempo, e Deus deu uma ordem ao seu povo que lembrasse desse mesmo dia todos os anos e celebrasse essa festa para Ele, para o Senhor, para dar louvor a Ele, para dar glória a Ele. Aleluia! Aleluia. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, versículo 11. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém? A palavra de Deus diz assim: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vê na palavra de Deus que Deus ele deu uma ordem para o povo que estava que era escravo no Egito. Esse povo, irmã Rosane, ele foi profetizado por Deus para Abraão. Quando Abraão passou pela terra de Canaã, Deus mandou ele levantar um altar lá, porque Deus falou para Abraão que ali a descendência dele tomaria por posse. Porque em primeiro lugar Deus ele manda
Abraão levantar um altar e sacrificar ali naquele altar. Então Deus ele pede para Abraão que Abraão entregue algo para Deus ali, para que ele seja adorado e celebrado. Aleluia. Aleluia. Na verdade, Deus estava ensinando Abraão a obedecer. Porque Deus não precisava, irmão Rômulo, que Abraão sacrificasse um animal ali. Mas Deus estava ensinando Abraão e também para que Abraão ensinasse as próximas gerações. Então a gente vê que tudo começa lá atrás. E vem vindo, e vem vindo. E Deus diz que por 400 anos a descendência de Abraão seria escrava no Egito. E essa descendência era a descendência de Abraão. Por quê? Porque depois de Abraão veio Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E depois de Jacó veio José. José foi vendido como escravo. Aleluia. Aleluia. Passou os anos, ele se tornou governador do Egito. Quando ninguém mais lembrava dele, quando ninguém mais imaginava que ele existia, estava lá numa cadeia, já tinha sido passado por diversas provações, perseguições, lutas, acusações, difamações. Ele estava lá esquecido num canto de uma cadeia. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele foi um homem íntegro e reto, que até dentro da cadeia ele se destacava, irmão. Por quê? Porque a essência que estava em José não mudou com as circunstâncias que aconteceu na vida dele. A essência que havia dentro dele, dentro do coração dele, que era a essência que Deus tinha colocado. Porque quando Deus levanta um homem ou uma mulher para ungí-lo e fazer a sua vontade, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, o propósito de Deus ele vai se cumprir. Então, veio grande fome na terra. E quem é que resolveu o problema da fome? O escravo, esquecido e aprisionado. Por quê? Porque Deus deu sabedoria para ele através do seu Espírito. Uma sabedoria que nenhum homem igual tinha na terra. Que até o rei do Egito, Faraó, veio pedir conselho para ele, Rosário. E instituiu ele como governador, uma patente abaixo do rei, abaixo do Faraó. E ali, depois do Faraó, quem tinha maior autoridade em todo o Egito era o José. Então o que acontece, irmão Romulo? Todos os povos da terra vêm até o Egito para buscar alimentos. E ali aqueles irmãos do José também vão buscar alimentos. E lá o que acontece? O José reconhece eles, trama algo ali para que aconteça, coloca um copo de prata dentro de um saco daqueles de comida e manda os soldados irem atrás deles, do irmão menor dele, o mais novo, caçula. E ali o certo seria aquele menino morrer, porque quando alguém roubava naquele tempo, Rosânia, o castigo era a morte. Só que era um projeto, era o plano de José, que aquele menino voltasse para ali, porque José queria que eles buscassem o seu pai em Jacó, lá na terra deles. Só que o pai deles estava muito velho, né? Então ele queria ver o pai e toda a família unida, para que eles pudessem se perdoar. Então o que acontece ali? José traz eles para viverem na terra do Egito. E ali começa a se formar uma grande nação, assim como Deus falou para Abraão. Olha para as estrelas do céu, olha para as areias da terra. Você consegue contar? Assim será a tua descendência. E ali eles começam a viver, só que passa o tempo, José morre, o Faraó morre. E aquele povo está ali e ninguém mais lembra do que aconteceu, nem quem era José. Então aquele povo começa a se tornar um escravo naquela terra. Sabe por quê, irmão Rômulo? Porque eles começam a crescer e se multiplicar muito. Então o novo Faraó, ele olha e diz assim: esse povo está crescendo demais, nós vamos ter que pará-los. Vamos escravizá-los, vamos fazer trabalhar forçado, vamos oprimi-los, vamos fazer eles fazer o Egito crescer, já que eles são em grande número. E aí, para que eles parassem de crescer, aquele Faraó diz assim: faz um decreto de morte para todos os meninos menores de 2 anos.
todas as crianças, homens, meninos, que fossem menores de 2 anos, era para morrer. Então a mãe de Moisés, ela tem um plano também. Porque assim como o diabo, ele tem um plano para matar e destruir, Deus tem um plano para salvar e libertar o seu povo. Então Deus pega a mãe de Moisés e a sua irmã, a Miriam, pega Moisés, coloca dentro de um cesto e larga na água, para que a criança viva e sobreviva, não interessa onde. E quando ela está descendo aquela água, na beira do rio está a filha do faraó, e ela não podia ter filhos. Morreu. Ela era uma mulher infértil, ela não tinha filhos. Só que a Miriam foi inteligente. Enquanto o menino ia descendo pelo rio, ela ia acompanhando e descendo sem o pai e a mãe soubessem. Aquela mulher teve uma atitude, desde criança ela teve uma atitude maravilhosa. As mulheres, elas têm grande influência na história da Bíblia pelas atitudes delas. As atitudes que elas tiveram diante das situações, diante das dificuldades, diante dos problemas, mudaram o rumo da história da Bíblia até chegar da descendência de Jesus. Sabia? A mulher de... Eu me esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Então ela acompanha ele na beira do rio, se escondendo pela beira, pelo matinho. E logo lá na frente ela encontra a mulher dele. Alguém ouve um choro, e as empregadas ali da filha do faraó ouvem um choro de criança, e vai procurar e ver o que é, e encontra uma cestinha com um bebê, e era um menino. E a filha do faraó, como não tendo filhos, ela pega aquela criança para ela cuidar. Só que ela não tinha leite para amamentar, irmão. Então ela precisava fazer alguma coisa, de alguém que amamentasse. E nisso salta a Miriam, irmã de Moisés, e diz: a minha mãe tem. Ela teve filho há pouco tempo, então ela tem leite para amamentá-lo. Então aquela mulher, ela vai lá, filha do faraó, e entrega para a própria mãe. Olha o plano de Deus. Ele vai ser criado dentro da casa do faraó, mas até que ele desmame, ele vai ser criado pela mãe, irmão. Deus, ele tem uma maneira engraçada de agir. Deus, ele trabalha de uma maneira que a gente não entende, não compreende, irmão. Mas é a maneira dele, é a vontade dele. Quem é o homem para que possa dar conselhos para Deus? Para que possa dizer: Deus faz assim ou faz assado? Não. Deus faz da maneira que ele quiser. Então, ele pega aquele bebê e volta para os braços da sua própria mãe, até que ele tem idade de desmame, 3, 4 anos, e vai para dentro do palácio do faraó, para ser criado na sabedoria e ciência do Egito, irmão. Ele estudou na melhor faculdade, José. Ele foi criado na sabedoria e ciência, porque o Egito era rico em sabedoria, sabia, irmão? E ciência. Era um dos povos mais inteligentes da terra naquele tempo. Então, ele é criado ali, ele é formado ali, ele cresce como um príncipe, ele é filho da princesa. Então, de escravo, quando era criança, ele passa já a ser príncipe, criado como príncipe. Porque todo aquele que é filho de Deus, ele é um príncipe, irmão. Ele é feito cabeça e não cauda. Aleluia. Aleluia. Circunstâncias podem falar ao contrário. As dificuldades da vida, os problemas, eles podem falar ao contrário. Mas para Deus não. Deus não vê como o homem vê. Lá em 2 Samuel já fala sobre isso, quando Deus escolheu Davi. Deus não vê como o homem vê. Deus não escolhe o homem pelos critérios humanos. O homem escolhe o outro homem como um pastor, como um profeta, como um mestre, pelas suas qualidades, pelos seus dons, pelos seus talentos. Deus não. Deus escolhe os rejeitados, os invisíveis da sociedade. Aqueles que ninguém dá valor, aqueles que todo mundo olha: não, esse é cheio de defeito, deixa ele ali, esse não presta para nada, esse aí não vai ser ninguém na vida. Então Deus pega aquele homem chamado Moisés, leva ele para ser criado dentro da casa do inimigo, para ser criado pelo inimigo. E lá se passam 40 anos. E certo dia Moisés andava pelo pátio lá e viu
um egípcio torturando um hebreu. Só que Moisés já sabia quem ele era agora. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que o povo dele, que os hebreus, estavam escravizados naquela terra. Seu pai e sua mãe sofriam, que a sua família sofria, que a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão sofriam trabalhando escravamente para os egípcios. Ele já tinha visto o sofrimento, a dor do seu povo. Então ele tinha 40 anos e ele enxerga um homem lá, um egípcio, com um relho, batendo debaixo de um sol escaldante. Aquele homem não aguentava mais em pé, com fome, cansado, trabalhando duramente, carregando pedra nos ombros, joelhos esfolados, as mãos machucadas. E aí ele vai lá e dá uma cacetada naquele cara e mata ele. E ele vai lá, pega o corpo daquele homem e enterra lá no deserto, na areia, lá para ninguém ver. Só que Deus vê. E ele achou que ninguém tinha visto. E aí certo dia ele andava por ali e viu dois irmãos hebreus brigando entre si. E ele quis apartar a briga, irmão. E aqueles irmãos hebreus: e aí, Moisés, agora tu quer ser senhor sobre nós? A gente viu o que você fez. E os egípcios já estão sabendo também. E eles estão procurando você e vão matá-lo. Porque ele matou um egípcio, então ele iria morrer também. Então ele fica com medo, irmão Rômulo, e ele foge para o deserto, sem rumo. Ele sai correndo dali desesperado, porque agora todos sabiam o que ele tinha feito. Todos sabiam do seu pecado. Então ele vai andando, em certo lugar ele está parado debaixo de uma árvore, louco de sede. E ele chega próximo a um lugar onde tem um poço de água. E ali estão umas mulheres. E essas mulheres estão dando água para os seus camelos, para as suas ovelhas. E ele chega e pede um copo d'água, um pouco de água, porque ele estava com sede. E aquela mulher serve ele. E elas oferecem para levá-lo até lá, a sua casa, na casa do seu pai. Como é que era o nome dele mesmo? O pai do sogro do Moisés? Me esqueci agora o nome dele. O Jetro. Ele vai para a casa de Jetro, sogro de Abraão, de Moisés. E lá ele é bem recebido e ele acaba casando com uma das filhas de Jetro, aquela que serviu água para ele. Então ele começa a trabalhar para Jetro, apacentando as suas ovelhas. Começou uma vida nova, num lugar onde ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era. Então se passam mais 40 anos, irmão. E certo dia ele está ali, chegando próximo ao Monte Horebe, com as suas ovelhas, né? Aquelas ovelhas estão por ali, e ele está encaminhando elas para levar a pastos verdejantes, comida boa, água. E daqui a pouco ele olha para o monte e enxerga uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Aquela sarça se queimava, mas ela não consumia. Por quê? Porque a sarça no deserto é uma árvore pequena e ela seca e ela queima, sabe, Rosane? Ela pega fogo por causa do calor escaldante do deserto. Ela está muito bem, de repente, caminhando por lá, tu olha, tem uma sarça, daqui a pouco ela, pum, ela queima e se consome. Ela é uma muito seca, sabe? Então ela se consome, ela some. Só que aquela ali era diferente, ela não se consumia. E aí Moisés vai chegando perto, achando que está vendo uma miragem, que está ficando louco. E quando ele chega próximo, uma voz fala com ele e diz assim: Moisés, tire as suas sandálias porque você está pisando em solo santo. Era o próprio Deus falando com ele através daquela sarça ardente. Moisés estava tendo uma teofania, uma visão. Deus estava dando uma visão para ele, acordado. Ele estava enxergando o mundo espiritual de maneira clara. Por que o fogo naquela sarça? Porque Deus é fogo consumidor. Aleluia. Então ele tira suas sandálias e entra ali e fala com ele. Deus começa a falar e chamar ele e instituir ele como o líder do êxodo. Deus começa a instituir ele como um líder de uma nação antes mesmo dele saber. Só que Moisés era gago, e aí ele começa a falar para Deus que ele não tinha qualidade, que ele não era bom,
ele não sei o que, ele começou a... Moisés, ele tinha isso, irmão Romulo, porque ele conversava com Deus e questionava Deus, sabe? Ele era ousado no falar com Deus. Ele diz, eu sou pesado de língua, eles não vão entender, eles não vão saber quem eu sou, eles não vão acreditar em mim, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Irmão Romulo, mesmo que as pessoas lhe conheçam e saibam o que o Senhor tenha feito ou o que o Senhor é, né? Se Deus escolheu você, Ele há de lhe aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Ele há de cumprir o propósito que tem na tua vida, Rosane. Não importa o que os outros falem, o que os outros pensem. Moisés, ele deve ter pensado assim, eu matei um homem lá, todo mundo sabe. Mas Deus diz para ele, não, Moisés, aqueles que te procuravam te matar, eles já morreram. Eles não estão mais lá. Já passou o tempo deles. Só que Moisés também pensa assim, emocionalmente, e fica pensando através dos seus sentimentos, Rosane. Mas aquele povo lá, os hebreus, eles me conhecem, eles sabem que eu sou, eles não vão me aceitar. Eles não vão acreditar em mim, porque eles sabem que eu sou. Eles sabem o que eu fiz. Eles sabem que eu me irei, que eu matei um homem. Só que, irmão Romulo, diante das dificuldades e dos problemas, a gente, para servir a Deus, para cumprir a vontade de Deus e entrar no propósito de Deus, a gente não pode agir, nem basear a nossa vida por sentimentos e emoções. Sabe o que aconteceu lá na minha casa, na minha família, o que aconteceu lá no meu trabalho, sabe? A gente não pode se guiar por isso, porque senão eu não estaria aqui hoje, senão eu não estaria aqui pregando a palavra do Senhor e falando daquilo que Ele tem, daquilo que Ele quer que eu fale, daquilo que Ele quer que eu faça. Sabe, ninguém estaria aqui, nenhum homem seria digno de chegar num altar e pregar a palavra de Deus. Porque todos temos problemas e dificuldades. Todos temos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em algum devido lugar. A gente tem algo que aconteceu nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Por que eu falo emoções e sentimentos? Porque as emoções e os sentimentos envolvem os relacionamentos. Os nossos relacionamentos são baseados por sentimentos e emoções. Eu sou amigo do irmão Romulo, então eu tenho um sentimento pelo irmão Romulo. O irmão Romulo conversa comigo, me conta as coisas e me emociona, sabe? Então, se eu briguei com o irmão Romulo, se eu fiquei de mal com o irmão Romulo, eu não deveria estar aqui pregando a palavra. Não, para Deus a gente não pode se guiar e mover pelas nossas emoções e sentimentos. Para Deus a gente deve fazer a sua vontade com os nossos irmãos, com as pessoas. O que aconteceu, muitas vezes não é culpa sua, não é culpa nossa, né? Muitas vezes são coisas que acontecem no cotidiano, porque é Deus que está fazendo para alinhar o seu propósito entre o céu e a terra. Glória a Deus. É Deus que está fazendo para abrir os nossos olhos para coisas que estão dentro de nós que precisam ser limpas, curadas, restauradas. Então era isso que Deus estava fazendo com Moisés. Deus criou um diálogo com ele, lá naquele monte, diante de um fogo consumidor. Ele estava dizendo, Moisés, eu sou o fogo consumidor, e eu consumo diante de ti todas as tuas impurezas, todos os teus pecados, todos os problemas que aconteceram na tua vida. Sou eu que faço, Moisés. Moisés diz assim, Senhor, então o que eu digo quando eu chegar lá? Quem é que me enviou? Diga que eu sou. O eu sou te enviou. Então Moisés vai. Aí Moisés diz para Deus que ele era pesado de língua, porque Moisés era gago. Moisés tinha dificuldade para falar e se comunicar. Então Deus diz para ele assim, então vai que eu levanto o Arão, teu irmão, que fala bem. E ele vem ao teu encontro no caminho, esse será por sinal para ti. Então, e Deus diz mais para ele, Moisés, tu será como Deus. E Arão será como profeta. As palavras que saírem as minhas palavras que eu colocar na tua boca, tu passará para o Arão, e o Arão será o porta-voz. Então olha a grandeza do que Deus fez na vida de Moisés, irmão. Moisés já estava desacreditado. O propósito de Deus era que Moisés estivesse pronto com 40 anos. Mas com 40 anos Moisés vê um egípcio oprimindo um hebreu. E ele vai lá e quer fazer justiça própria, com as próprias mãos, e mata aquele homem.
Então Deus mostra para Moisés que ele não estava preparado ainda, porque ele tinha uma ira, uma raiva dentro dele, que o consumia, que o consumiu naquele momento, que ele não conseguiu se controlar. E essa raiva fez ele tirar a vida de um homem. Então o que a gente aprende através dessa lição? Que a raiva, a ira dentro de nós, quando ela não é controlada, ela tem o poder de matar uma pessoa. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque daí a outra pessoa que está ao nosso redor, ela pode ficar desanimada, ela pode ficar triste, ela pode parar de caminhar, de fazer a obra de Deus, porque ela se sente culpada com aquela situação que aconteceu. Aí o Espírito Santo vem, ele pega Moisés, Jesus, Deus, ele vem através de uma sarça ardente, pega Moisés, diz para ele: Moisés, vai, eu sou contigo. Só que para isso ele teve que passar por mais 40 anos de preparo. Deus ensinou ele a apacentar ovelhas. E para apacentar ovelhas no deserto tem que ter muita paciência, irmão. Vai enfrentar muitas dificuldades. Vai enfrentar muitos problemas. Bestas feras, animais, leões, ursos que vão atacar as ovelhas. E você vai ter que lutar com elas. E esses são os nossos inimigos. É o inimigo da nossa alma, os leões e os ursos. E eles vêm contra nós nesse deserto que nós estamos vivendo muitas vezes na nossa vida. E nós temos que lutar com eles. Mas Deus está se levantando numa sarça ardente, dizendo para nós aqui nessa noite que Ele consome toda a impureza, todo o pecado. Que Ele nos levantou para fazer algo para Ele. Ele nos ungiu, irmão Rom. Ele nos ungiu, irmã Rosane. Ele ungiu você que está me escutando aí do outro lado. Ungiu você como autoridade para ser um líder, uma líder, para ser liderança, para levar uma nação até Deus. Milhares e milhares de pessoas. Então Deus pega e envia Moisés até o Egito, novamente. Agora Moisés ele tem outro desafio, Rosane. Enfrentar os seus irmãos. Enfrentar a vergonha. Enfrentar os seus próprios sentimentos e emoções. Ele tem que superar isso. Ele tem que vencer isso dentro dele mesmo para ir até lá. O maior inimigo dele lá não eram os egípcios, não era o faraó, era ele mesmo. E o povo de Deus, que eram seus irmãos, que era a sua família, que conheciam ele, sabiam o que ele tinha feito. Pô, lá veio Moisés lá, matou o cara ali, agora quer ser autoridade sobre nós, quer ser um líder sobre nós. Dificilmente eles o aceitariam como um líder. Dificilmente nós aceitaríamos. Pô, nós soubéssemos da vida dela. Eu creio, irmão Romulo, que no bairro onde eu moro, na sua família, no bairro onde a Rosane mora, dificilmente as pessoas que viram a nossa vida no passado, antes que nós conhecêssemos Jesus, se nós retornássemos lá enviado por Deus e Deus nos levantasse por líder, dificilmente elas nos aceitariam como líder. Porque elas olhariam para os nossos defeitos. O homem e a mulher é assim. Eles observam os defeitos, as falhas do ser humano que está ao seu redor. Mas Deus não. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Amém. Aleluia. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. Então Deus conhecia Moisés desde o ventre da sua mãe. E ele provavelmente tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Assim como nós que estamos aqui hoje, assim como os irmãos que estão assistindo. Muitos de nós já fomos escolhidos para estar aqui adorando, louvando, fazendo a vontade de Deus desde o ventre da nossa mãe. Não foi por acaso. Não é porque a gente é bom. Não é porque nós decidimos vir para a igreja. Foi porque Ele nos amou primeiro e nos escolheu primeiro, irmão. Oh, glória a Deus. Desde antes da fundação do mundo. Aleluia, Jesus. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito, um projeto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então agora a gente vê que Deus está dando uma ordem aqui, nessa palavra que a gente leu. Mas antes disso tudo acontecer, irmão, antes disso tudo acontecer, Moisés foi até o povo, falou com eles, conversou com eles.
E ele e Arão foram até Faraó, falaram com o Faraó, pediram, Deus fez sinais, transformou o cajado em cobra, curou, fez coisas, fez maravilhas ali. Mesmo assim, Deus disse para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó e que ele não libertaria o seu povo. Aleluia! Aleluia. Então, Aleluia. Deus envia as 10 pragas para o Egito. E a última praga é a morte dos primogênitos, que nem nós lemos aqui, de todo o filho, primeiro filho e todo o animal. Aleluia! Aleluia. Aqui, ó. Glória. E no versículo, capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus derramou o seu juízo sobre a terra. Deus derramou o seu juízo sobre o Egito. Enviou 10 pragas, 9 pragas. E dessas 9 o faraó não amoleceu o coração. Durante essas 9 pragas o faraó dizia assim: tá, podem ir. Dava 5 minutos e ele mudava de ideia. Vai lá e busca todo mundo de novo. Aprisionava todo mundo de novo. Então Deus manda a 10ª praga, que era o anjo da morte, que iria passar pelo Egito. E ele mataria, feriria todos os primogênitos. Então Deus dá uma ordem para o seu povo: ó, vocês vão fazer assim, ó. Pega Moisés aí e fala para todos. No capítulo 12, ali no começo, ele pega, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos com ervas amargosas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frescura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Ó, agora Deus dá aquela ordem do capítulo 11 que eu falei primeiro. Os vossos lombos cingidos. O que ele estava falando? Já estejam prontos com a sua roupa, preparado para sair. Os vossos lombos, né? As roupas, as bolsas, tudo. Era para, vamos supor assim, a gente vai para uma festa, vai chegar um Uber. Então a gente já tem que estar prontinho, preparado. Para quando o Uber chegar, a gente pular para dentro e sair de casa. Vou dar um exemplo simples, tá? Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, Rosane, a Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho, né? O coelhinho entra pela chaminé, vai botar o ovo lá. Isso daí o homem inventou para ganhar dinheiro, irmão. Para que a economia local da sociedade ela crescesse. Coelho está virando galinha por um Então, isso daí foi criado pelo homem. O homem usou essa celebração que foi instituída por Deus. A Páscoa foi instituída por Deus. E a Páscoa, no hebraico, é Pessah, que significa passagem. Passagem por cima, sabe? Poupar, significa poupar. Poupar a vida. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem, sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Então esse era o sinal que o anjo chegaria, o anjo da morte, o anjo de Deus. Anjo da morte, o anjo de Deus. Passaria por aquele lugar e feriria todos os primogênitos.
Então todo aquele que obedecesse este mandamento, esta ordenança de Deus, seria poupado na sua família. Então Deus instituiu isso e falou para o povo hebreu. Mas Deus não falou para os egípcios. Mas os egípcios devem ter ficado olhando e dizendo: esse povo é louco. O que eles estão fazendo? Olha lá, tem um cordeiro, um cabrito. Mas o senhor sabe que para eles conseguir, Rosane, um cordeiro ou um cabrito era quase impossível. Sabe por quê, Rosane? Porque eles eram escravos. E um cordeiro e um cabrito era caro. Era muito caro. Era equivalente, irmão Rômulo, a um mês de salário. Um mês de trabalho. E o que um escravo ganha? Nada. Então quem proveu para eles esse cordeiro, esse cabrito? Deus. Foi o próprio Deus que proveu para eles esse cordeiro, esse cabrito. Então, irmãos, a gente vê que Deus, ele institui a Páscoa no mesmo mês da criação. Sabia, Rosa? Que no mesmo dia que Deus criou, no mesmo mês que Deus criou o mundo, criou a terra, Deus disse: haja luz e houve luz. Foi no mesmo mês que Deus libertou o povo do Egito. Então, nesses dias, a Páscoa lá em Israel é 5 de abril. Porque o mês de Nissan, que é o mês que foi estabelecido aqui, o primeiro mês, cabeça de todos os meses, de todo ano, todos desses 4 meses, primeiros 4 meses, foi Nissan. É o mês da primavera lá em Israel. Então Deus estabelece, diz para eles: ó, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Então a gente vê que aqui tem um princípio. O princípio da Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa do homem. Então ele dá um mandamento para eles: todos os anos, nesse mesmo dia, nesse mesmo mês, vós celebrarei uma Páscoa ao Senhor, uma festa ao Senhor. Para quê? Para lembrar do êxodo, contar para as próximas gerações aquilo que Deus fez, a libertação que Deus deu, a manifestação da graça de Deus. Glória. Deus estava manifestando a graça dele ao povo, irmão. Deus estava manifestando a graça através do que ele estava fazendo. Deus precisava daquele cordeiro para libertar eles? Não. Mas Deus estava ensinando o mesmo princípio que ele ensinou a Abraão. O princípio do sacrifício. Porque o que significa o cordeiro? Uma vida por uma vida. Teu pecado, o meu pecado, custa uma vida. Sabia? Então era necessário derramar o sangue do cordeiro. Tirar a vida de um cordeiro macho de 1 ano, perfeito, sem mancha, para poupar a minha vida. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É o resgate de uma nação. Então Deus ensina eles a ofertar. A ofertar o quê? O melhor. Um cordeiro. Equivalente a um mês de salário. Hoje em dia, Rosane, lá em Israel, um cordeiro desses vale entre 1.500 e 2.000 reais. Com a subida do dólar, acho que vale um pouco mais. Então o que Deus estava ensinando o seu povo? Estava ensinando eles a obedecer. E aí Deus manda, Rosane, eles fazer pães asmos. E por 7 dias comer pães asmos. O que é pães asmos? Uns chamam de asmos, outros chamam de ázimos, né? As duas, tudo bom? Os dois nomes estão certos. O que é um pão asmo? É um pão feito sem fermento. Deus falou para eles: dentro desses 7 dias, vocês vão estar se purificando, se preparando. Tirem todo o fermento que tem dentro das vossas casas. E vão comer por 7 dias pães asmos, pães sem fermento. Porque o que significa o fermento? Significa a corrupção do homem, o pecado, a impureza. Então Deus queria que não houvesse, no dia que o anjo da morte vai passar lá, não poderia ter nenhuma impureza no meio do seu povo. Ninguém poderia estar em pecado, mas todos tinham que estar se purificando, se consagrando ao Senhor. Aleluia.
E Deus manda também eles comerem ervas amargas. Preparem ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque essas ervas amargas, eles lembrariam todos os anos, quando eles comemorariam a Páscoa, celebrariam a Páscoa, a saída do Êxodo, e eles contariam para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos, tataranetos, de geração em geração. Eles lembrariam, irmão Romulo, de onde Deus tirou eles. E de toda a amargura e sofrimento que eles passaram naquele lugar. Então essas ervas amargas, elas simbolizam para nós todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza, toda a amargura que a gente viveu no sistema mundano antes de conhecer Jesus. E faz a gente se lembrar da onde Deus nos tirou, do lamaçal do pecado. Então a gente se lembra desse sacrifício do Cordeiro, a gente se lembra dos pães sem fermento, né? Que é a gente se purificar para não ter nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de pecado no nosso coração. Hoje a purificação que nós temos que fazer, irmã Rosana, é limpar o nosso coração de toda amargura, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, toda ira, toda falta de perdão, todo orgulho, toda soberba. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele traçou um plano maravilhoso, pastor. Maravilhoso. Imagina só, 400 anos de escravidão no Egito, trabalhando de graça, adorando deuses, outros ídolos dos egípcios. Porque o Egito, o faraó, ele representa Lucifer, irmão, o próprio Satanás. Porque eles tinham rituais lá nas pirâmides, lá no palácio do faraó. Eles sacrificavam crianças, eles adoravam demônios, eles faziam rituais de prostituição, de fornicação, sexo, homem com homem, mulher com mulher, rituais a deuses da fertilização, sabe? Eles faziam coisas terríveis, irmão, coisas terríveis. Tudo que a gente vê hoje por aí, no satanismo, no ocultismo, na feitiçaria, acontecia lá no palácio do faraó, lá dentro das pirâmides do Egito. Tudo isso acontecia lá. Então lá começou o culto a Satanás. E o faraó representa o próprio diabo, o próprio Satanás. Então Moisés vai lá, enviado por Deus naquele lugar, enfrentar o próprio diabo. E nós hoje enfrentamos o próprio diabo. Então essa Páscoa ao Senhor, agora dia 9 de abril, que nem nós estamos vendo, o mês de Nissan, irmã Rosane, ele começa agora dia 22 de março. E ele vai até o dia 23 de abril. E é o mês onde Deus derrama anualmente, quando os judeus, quando nós celebramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa, esta Páscoa que nós estamos falando, quando nós celebramos e contamos para os nossos filhos o êxodo, o que aconteceu, damos louvor a Deus através disso. Deus é louvado, é engrandecido, é adorado através dessa história, através do que aconteceu. Deus está derramando uma unção de renovação na terra. Porque o mesmo dia que Deus libertou o povo do Egito é o mesmo dia que Deus criou a terra. O mesmo dia que Jesus se entregou na cruz, que foi na Páscoa, é o mesmo dia que Deus libertou o povo do Egito. E é o mesmo dia, o mesmo mês que Deus criou a terra. Que Deus emanou dele uma emanação de criação. Haja luz, pum, criou. As águas sejam separadas entre o céu e a terra, pum, separou. Não foi o Big Bang. Não foi uma estrela que explodiu, um meteoro que caiu. Não foi, irmão Rômulo. Foi o poder da palavra de Deus. Deus disse rei, em hebraico. A palavra rei, a palavra da criação. Deus criou a terra através da sua fala. Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Deus, ele disse, ó, vá até lá, Moisés, e tu será por Deus, e Arão será a tua voz, por profeta. E eu colocarei as palavras na tua boca, e tu transmitirás para ele, e ele transmitirá para o faraó. E todos te ouvirão. Mas nós nos sentimos tão pequenos, Rosana, tão fracos, tão falhos,
pequei, eu não posso subir no altar, eu não posso falar, eu não posso fazer. Não é por bondade, Rosane, não é porque eu sou merecedor, não. É pelo sacrifício na cruz, é pela graça maravilhosa de Deus. É isso que significa a Páscoa, irmão Rômulo. Uma vida pela tua vida. A vida de Jesus Cristo pela vida do seu povo. A vida de Jesus Cristo pela vida de um pecador que estava condenado à morte, à escravidão eterna. É isso que a Páscoa significa. E ela foi instituída pelo próprio Deus, Rosane. Pelo nosso Pai, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Aleluia, Deus. Estou todo arrepiado aqui, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Estou com vontade de pular aqui, irmão Rômulo. Porque a graça maravilhosa dele. É esse o significado da Páscoa. Não é uma festa de comer doce, de falar para as crianças que o coelhinho, tudo bem, pode falar, não tem problema, mas pega essa palavra, ensina o teu filho, conta para ele, ó, Moisés foi o libertador do êxodo que Deus escolheu. Moisés, Deus enviou Moisés, um homem gago, um homem que matou outro homem, um homem que fez justiça própria com as próprias mãos, um homem falho, pecador, irmão Rômulo. A Bíblia, ela não esconde os defeitos dos homens de Deus, os pecados dos homens de Deus, mas ela mostra que todos nós somos fracos, falhos e pecadores, seres imperfeitos e que carecemos da graça maravilhosa de Deus. Senhor Jesus, oh, Pai. Então, se Deus nos deu o melhor, Rosane, tu sabe qual é o poder de um sacrifício? O poder de uma oferta? Eu falei que um dia ensinar você sobre a oferta. E não nada melhor do que esta passagem para ensinar sobre a oferta. O poder de uma oferta, ela tem o poder de resgatar tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida. Mas esta oferta, ela não vem somente acompanhada de uma bondade externa de dar, eu vou dar porque Deus vai resgatar. Não, ela tem que vir acompanhada de uma purificação, de uma santificação. Ela tem que vir acompanhada, irmão Rômulo, de uma consagração. A palavra de Deus nos diz que a Páscoa na história israelita, irmão Rômulo, lá em Deuteronômio 16, do 1 ao 6, já existia o templo para adoração ao Senhor. Então Deus disse que a Páscoa devia ser comemorada, celebrada lá dentro. Deuteronômio 16, do 1 ao 6. Então a gente vê que os sacerdotes, os levitas, eles passavam por uma cerimônia de purificação para poder ofertar ao Senhor um sacrifício. E se você crer nessa palavra, você e sua casa e sua família serão resgatadas pelo Senhor. Quantos irmãos acham? E abra sua Bíblia aí na sua casa e leia essa passagem. Aleluia. 16, 1. 16, do 1 ao 6. 1 ao 6. Ó, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Glória a Deus. Nela não comerás levedado. Aleluia. Nela não comerás levedado, pão com fermento. Nela, nessa Páscoa, né? Nós celebraremos ela purificados, passando pelo processo da consagração. Esse processo durava 7 dias, irmão Rômulo. 7 dias de jejum, de oração, leitura da palavra, consagração ao Senhor, para celebrar a Ele uma festa. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos.
Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, não ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Será no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída ao Egito. Glória a Deus. Então Deus estava aqui Glória a Deus. no meio dos israelitas, depois que eles se tornaram uma nação. Aleluia! Aleluia. Quando eles estavam passando pelo deserto, quando eles já tinham saído do Egito. Então Deus estava estabelecendo que eles celebrariam essa Páscoa no lugar que Deus escolheu para habitar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Então Deus fala para nós sacrificarmos, ofertarmos para o Senhor o que é o melhor. O melhor. Por quê, Rosana? Porque nesses dias de Páscoa a terra está recebendo de Deus uma renovação anual. Deus está renovando todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então essa oferta, ela tem o poder de resgatar, Rosane, uma nação, um povo inteiro. Resgatar o teu filho que está nas drogas. Ela tem... Aleluia. Terminou a bateria. Então ela tem um poder. Soltou lá embaixo. Soltou um fiozinho lá embaixo. Sim. Então ela tem o poder de resgatar. Eu apertei um troço errado. Aqui, ó. Ela tem o poder de resgatar tudo aquilo que está perdido, tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida. Se Satanás roubou a tua paz, a tua alegria, o teu relacionamento, o teu casamento, os teus filhos estão nas drogas, escravizados no Egito. O que é o Egito hoje? É o sistema mundano que a gente está vendo de libertinagem. Tudo pode, drogas, bebedeira, corrupção, roubar, matar, homem com homem, casar, mulher com mulher. Sabe, Rosa? Todas essas coisas que nós estamos vendo acontecendo aí fora. Tudo isso foi Deus que estabeleceu esse sacrifício. Com este poder. Poder de resgate, de renovação de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus falou para eles: sacrifiquem um cordeiro, ofertem um cordeiro, ofertem o que é o melhor, porque essa oferta ela tem poder no mundo espiritual. Quando a gente vê que era um cordeiro para uma família, se a família era pequena, se juntava com outra família para que 6, 7, 8 pessoas juntas juntassem um cordeiro para resgatar, para sair do Egito, para sair de escravo e se tornar um príncipe. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem de Deus para o seu povo. Deus estava ensinando o seu povo a obedecer. Deus estava ensinando o seu povo a ofertar. Então a oferta é um mandamento de Deus. O irmão, eu falei para o irmão para ele começar a ler o livro de Levítico. E o livro de Levítico começa com oferta, Rosana. E o judeu, quando ele faz a mitzvah dele lá, que ele tem 13 anos, que ele começa a estudar a Torá, que é a instrução, ensino, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ele não começa por Gênesis, ele começa por Levítico. Porque ele entende que sem oferta, Rosane, sem presença de Deus. E essa é a mensagem, isso aqui é o princípio de Deus. Tem gente que diz: não, eu sou um homem de princípio, eu trabalho, eu tenho caráter. Caráter é uma obrigação. Trabalhar, né, é um mandamento. Deus diz: tu vai ter que trabalhar, senão tu não vai comer.
Agora, carregar os princípios da palavra de Deus é outra coisa. Então a gente vê aqui nessa palavra a instituição da primeira Páscoa, aquilo que Deus estabeleceu como primeiro princípio de Deus. E a igreja, nós, os cristãos, não nos movemos por sentimentos e emoções. Às vezes a gente vai lá num culto e tem canções lindas, maravilhosas, o pregador lá pula, rodeia, fala em línguas, profetiza, desce poder, mas não traz nenhum princípio para a igreja. Ele mesmo não vive nenhum princípio. Sabe o que eu aprendi, irmão Ron? Quando eu sou convidado para pregar em algum lugar, alguma igreja, alguma congregação, algum lugar diferente, a pegar uma oferta do melhor que eu tenho e levar para o pregador daquele lugar, levar para o líder daquele lugar. Sabe por quê? Porque eu quero que a presença desça naquele lugar. E outra coisa, altar sem sacrifício não é altar. Porque no altar tu coloca o sacrifício, mas quem envia o fogo é Deus. Glória a Deus. Deus ensinou a Abraão. Abraão pegou a pombinha, parte no meio. O que aconteceu? Veio um fogo e ó, consumiu ela. Quem é que enviou o fogo? Deus. Quem é que botou a oferta? Abraão botou a oferta. Quem é que botou a oferta, o sacrifício nas portas? E quem é que cozinhou ele? Quem é que assou ele no fogo? Os hebreus. Quer ver mais, irmão? Quer ver mais? Lá em 2 Crônicas do 30, capítulo 30, do 1 ao 20. 2 Crônicas 30, do 1 ao 20. Olha só. É a primeira Páscoa em Jerusalém, se eu não me engano. Do 1 ao 20. 30, do 1 ao 20. Aleluia, Jesus. Do 1 ao 20. Do 1 ao 20. Aleluia. Amém, Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Fechou? Do 1 ao 30. 20. Capítulo 30 do... Vamos ler que a gente tem tempo. Vamos ler? Vamos. Cada um lê um pouquinho e lê em voz alta. Ver se eu Lê em voz bem alta para o pessoal poder ouvir lá na... conseguiu. É do 1 ao 20. O irmão Rômulo lê então Do até 1 ao 20 ou do 30 ao 30, do 1 ao 20. O irmão Rômulo lê então até o versículo 5. Do 1 ao 5. É, bem alto. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para que celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Porque o rei retivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porque não o puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente. O povo não se ajuntará ainda em Jerusalém. O senhor vê, só um minutinho. O senhor vê por que eles não puderam celebrar a Páscoa no primeiro mês? Porque os sacerdotes não tinham se santificado. É verdade. Pode continuar. 4. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação. 5. Resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde a Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam, já com grande número de assistentes como prescrito. Até o 5, irmão? Até o 5. Tá. Deu? Até o 5. Tá. A irmã Rosane agora lê até o 10. Partiram os correios com as cartas ao rei, com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel,
e Judá segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se voltasse para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, quem prevenciaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação. Como tais vendo, não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao meu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão a misericórdia perante os que levaram cativos e tomarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus, misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vós convertestes a ele. 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram-se deles. Amém. Amém. Todavia, alguns de Asser e de Manassés de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-os das mãos dos levitas, porque havia muitos da congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Porque muitos havia na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não tinham se purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Vocês viram o que aconteceu aqui? Entendeu o que aconteceu aqui, irmão? Esse povo, eles não tinham se santificado no tempo de Ezequias. Então, Deus manda ele falar com os maiorais e com os príncipes do povo, para ver o que eles fariam. Eles pegaram e celebraram a Páscoa no segundo mês, porque no primeiro mês os sacerdotes e os levitas não tinham se santificado, então eles não podiam sacrificar ao Senhor.
Então aqui a gente entende que a mensagem da oferta, a mensagem do sacrifício, não é assim simplesmente eu vou lá na igreja e vou dar uma oferta. Tem que haver uma purificação, tem que haver um propósito. Tem dias, tem meses, tem anos, tem datas específicas em que a gente deve separar a melhor oferta para entregar para o Senhor. E a Páscoa é uma dessas ocasiões. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Rosa. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E muitos hoje estão vivendo dentro da igreja, mas na escuridão, irmão. Vão lá e ofertam, sacrificam de qualquer jeito. Simplesmente pegam a oferta, lançam, não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque não estão sendo ensinados. Então nessa época agora, irmãos, é uma época boa de nós ofertarmos o melhor para Deus, entregarmos o melhor para Ele, nos separarmos alguns dias e nos jejuarmos por esses dias, no mínimo 7 dias, antes da Páscoa. 7 dias. Separa para o Senhor esses dias. Separa 7 dias para jejuar, para orar, ler a palavra. É o seu propósito com o Senhor. Emanuel, eu não aguento jejuar o dia todo sem comer, sem beber. Faça o seu jejum, consagre ao Senhor, se purifique, faça 7 dias sem brigar, sem falar uma palavra ruim, sem falar um palavrão. Faça 7 dias praticando atos de misericórdia, atos de justiça, ajudando alguém, orando por alguém, sabe? Faça 7 dias. Vou fazer 7 dias da meia-noite ao meio-dia de jejum, sem comer nada, ou das 8 da noite até o meio-dia, sabe? Separa o tempo para o Senhor, para se purificar, para se santificar. E quando terminar esses dias, que seja próximo da Páscoa, quando terminar esses dias, pegue a sua melhor oferta, entregue no altar de Deus e pede para Ele: Senhor, eu sei que nesses dias o Senhor está derramando a unção de libertação, que liberta dos cativeiros. Eu não sei o que eu preciso ser liberto, mas o Senhor sabe. Examina-me, examina o meu coração, liberta o meu esposo, liberta a minha filha, liberta o meu irmão, a minha família, liberta o meu vizinho da droga, do crack, o meu filho. Liberta, Senhor. Eu sei que é nesses dias que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Faça um propósito. Restaura, resgata a minha família, resgata o meu casamento, resgata a minha vida, Senhor. Resgata a minha vida financeira, Senhor. Eu estou devendo, estou em dívida com o banco, estou devendo para as pessoas, batem na minha porta, eu estou envergonhado. Ele tem todo o poder, irmão. Ele tem toda a onisciência. Ele pode todas as coisas, você. Só Ele pode libertar, só Ele pode resgatar aquilo que Satanás roubou. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua obediência. Obediência. Oferta fala de obediência. Deus ofertou o melhor ou o pior, irmão Rômulo, para nós, para nos libertar da escravidão, para nos libertar da morte. Deus nos trouxe da morte para a vida. Com o sacrifício de Jesus na cruz, Ele deu o melhor, Rosane, o seu filho, o Cordeiro Pascual. Ele entregou naquela cruz como oferta de sacrifício o melhor que Ele tinha. Jesus mesmo disse: Pai, Pai, por que me abandonastes? Mas Ele não podia ajudar Jesus naquela hora, porque Ele mesmo estava dando o seu Cordeiro, entregando o seu Cordeiro no altar. Uma vida por uma vida. Mas Jesus, Deus, Ele quer o meu coração. Claro que Ele quer o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer que eu adore, eu ame de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, sim, tudo isso. Mas você faz isso, sabe como, irmão Rômulo? Entregando a sua vida para Jesus. Esse povo no Egito, eles estavam saindo da escravidão do homem para a escravidão do Senhor. O quê? Agora eu sou escravo de novo? Uma boa notícia para você. Paulo falou. Paulo disse isso.
porque não vivo mais em mim, mas vivo a vida de Cristo. Eu me faço escravo de Cristo. Porque agora eu vivo debaixo do senhorio do Senhor. Ô, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você é um escravo, mas um escravo que tem a liberdade em Deus. Um escravo livre da opressão do maligno, livre da escravidão do diabo, livre dos prazeres da carne, livre da corrupção desse mundo, vivendo a paz que excede todo entendimento, a prosperidade em todos os níveis da tua vida que vem do alto de Deus, a sabedoria que vem do céu. Aleluia, Jesus. Agora nós nos fazemos escravos do Senhor, porque quando eu aceito Jesus, eu digo assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. O quê? Vocês ficaram meio sérios aí, o que aconteceu? Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que diz a palavra. Eu te aceito como meu único Senhor. Ô, glória a Deus. Então Ele é o meu Senhor, eu faço dele o meu senhorio, o meu governador, eu entrego a minha vida para que Ele a guie, para que Ele dirija a minha vida. Então eu já dei meu coração, irmão Rômulo, eu já dei a minha alma, eu já dei o meu entendimento. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai Santo. Senhor, governador sobre mim, Ele me governa, Ele me diz para onde eu vou, o que eu faço, como eu faço. Eu vivo agora a vontade de Deus. Ô, glória a Deus. Glória a Deus. Salvador, Ele me libertou do Egito, Ele libertou o seu povo, Ele salvou o seu povo do espírito da morte, da escravidão, da opressão, da miséria, da fome, do trabalho forçado, escravo, irmão. Ô, glória a Deus. Então agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso ofertar. Glória a Deus. Não porque eu vou dar, mas eu vou dar oferta lá naquela igreja. E aquela igreja lá, o que vão fazer com o meu dinheiro? Não arrumo nenhuma parede. Você não está dando para o homem. Você está dando um presente para Jesus. Quando você entrega a oferta no altar, você está dando um presente para Jesus. E está dizendo para Ele: Jesus, só Tu tem todo o poder, Jesus. Tu tem todo o poder de resgatar a minha família, a minha casa, os meus filhos. Tu tem o poder, Jesus, de transformar o meu filho, que é um assassino, num pregador da Tua palavra. Tu tem o poder, Jesus, de transformar o traficante num juiz, num advogado, num médico. Tu tem o poder, Jesus, de transformar o traficante num homem de Deus, num profeta do Senhor. Ô, glória. Onde todos vão admirar, onde as pessoas vão amar, onde as pessoas vão seguir a sua voz, suas palavras, assim como Arão. Deus tira o homem do lamaçal do pecado e coloca ele assentado entre os príncipes, Ô, glória. entre as autoridades, irmão Rômulo. Coloca ele no meio de reis e governadores. Mas para isso, Deus, ele deseja que você obedeça. Obediência. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque a oferta, ela não é, primeiro ela parte do coração, voluntariamente, e depois ela é no mundo material. Nós vivemos no mundo material, moça. Então é por isso que Deus pede uma oferta de cordeiro para o povo, para que o povo sacrifique um cordeiro. E ele estava apontando já para o que Jesus faria por nós. Aleluia. Aleluia. Esta é a mensagem da Páscoa. Glória a Deus. Esta é a Páscoa do Senhor, onde o Deus tira o escravo e transforma em príncipe, o guia pelo deserto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, se você crer nessa palavra, meu irmão e minha irmã, Glória a Deus. se purifique, se santifique ao Senhor. Prepare a tua melhor oferta. Glória a Deus. Prepare o teu propósito. Deus vai resgatar a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, aquele trabalho que você tanto pede. Deus, me dá um trabalho, abre a porta, eu preciso. Prepare uma oferta. Pergunte para o Senhor: Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer que eu te dê?
E Ele vai te dizer no teu coração. Medite nesta palavra, Êxodo 12. Estude essa palavra. Conheça a mensagem da Páscoa. Oh, glória a Deus. Conheça o que Deus fez. Fale para os seus filhos. Aleluia. Graças a Deus. Nós já estamos encerrou nosso horário. Eu vou pedir para que o irmão Rômulo faça a última oração. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. O servo de Deus que está se separando, que está orando, buscando ao Senhor todos os dias. Passa aqui, irmão Rômulo. Glória Faz a Deus. essa oração. Glória Depois eu termino ela daí. Soberano Deus é Pai, em nome do Senhor, Pai, estamos aqui reunidos em Seu nome, Pai, agradecendo a oportunidade que o Senhor está nos dando aqui, Pai, para falar dessa palavra maravilhosa, Pai. Aleluia. Estamos aqui reunidos, Pai, eu, seu servo e a sua serva, Pai, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Pedindo, querido Deus é Pai, o Senhor venha abençoar o sábado, Pai, que nós vamos lá fora pregar a sua palavra, Pai. Senhor, abençoa o caso do irmão, abençoa cada um que nós for lá, com saúde e conhecimento na sua palavra, Pai. Nós pedimos e agradecemos, Pai. Muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Passa aqui, irmãozão. Faz uma oração também. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos leve, Senhor, em segurança, Pai, para nossas casas. O Senhor nos proteja, Senhor, a cada lugar que a gente for, Senhor. O Senhor vai na frente, Senhor, nos dirigindo na direção certa, Pai. Pai Santo e Poderoso Deus, o Senhor abençoe nosso sábado, abençoa, Senhor, o Senhor nos leva lá, Senhor, para nós levar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso Deus, o Senhor nos dê entendimento, Senhor, a sabedoria, Pai, da tua palavra, Pai Santo e Poderoso, Pai amado, poderoso, eu quero te pedir, Pai, o Senhor vai lá na Noêmia, Pai, abençoa, Senhor, a Sandra, Pai. Toca no coração dela, liberta ela, traga ela para o teu caminho, Pai Santo e Poderoso Deus. Eu entrego o Juan, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor opere milagre, Senhor, e cure ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso Deus, que o Senhor liberte ele, Pai. Tira aquele problema que ele tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor cure ele, Pai. Ele é uma criança, Pai. Ele precisa, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso Deus. O Senhor vai lá no Hospital de Santa Maria, Senhor. Opera o milagre na vida do Nicolas. Que o Senhor cure ele. Tire aquela enfermidade que ele tem no sangue, Pai. Em nome de Jesus, dá alegria para a família, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho amado, eu te peço. E desde já te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento sobre a Páscoa, Senhor Jesus, sobre o êxodo, sobre a libertação, sobre a tua oferta, sobre a tua ordenança, o teu mandamento de obedecer a tudo quanto aquilo teu conserto, sobre renovar a aliança contigo, Senhor Jesus. Pai, que os teus filhos e as tuas filhas venham entender e compreender, Pai, da tua palavra, do verdadeiro sentido da primeira Páscoa, da instituição da tua Páscoa, Senhor Jesus, da passagem por cima, do livramento da morte para a vida. Pai Santo Poderoso Jesus, que nós venhamos a nos consagrar nesses dias, a nos separar, a nos purificar para Ti, Senhor, para celebrar a Tua Páscoa, para celebrar e falar do êxodo, falar daquilo que o Senhor fez, do livramento que o Senhor deu para o Seu povo. Pai Santo e Poderoso Jesus, nos mostra, nos move o nosso coração a ofertar voluntariamente nesses dias, Senhor Jesus, e que venha sobre as nossas casas, sobre as casas dos Teus filhos, sobre a família deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre cada um que ouviu a Tua palavra, creu no Teu santo nome, Jesus, que eles venham, Senhor Jesus, a receber o resgate de tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído por Satanás, todos os cativeiros da vida deles,
todos a escravidão por qual eles passaram, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer de volta através desta oferta da obediência dos teus filhos, Pai. Que essa oferta ela tenha o poder de resgatar, Pai, a sua família, os seus filhos, os seus netos, teus bisnetos, seus casamentos, seus relacionamentos. Resgatar, Senhor, a saúde desta criança, do qual a Rosane falou aqui. A saúde física, que também, a sua oferta também tem o poder de fazer isso. Que venha resgatar, Senhor Jesus, todo aquele que está perdido, cativo, oprimido pelo diabo, todo aquele que está vivendo nas ruas, todo aquele, Senhor Jesus, que está vivendo uma vida desregrada, Senhor, todo aquele que está perdido, que o Senhor os resgate. Resgata a minha casa, resgata a minha família, resgata as minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, a Tayane, a Catiane, o Aquiles, a Giovana, o Pedro, a Maria, a Ana, o Henrique, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, resgata eles e traz para a tua casa, traz para o meio do teu povo. Resgata a cidade de Cachoeira do Sul, ó Pai. Resgata, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Resgata que todo anjo da morte, todo espírito da morte caia por terra, em nome do Senhor Jesus, contra a vida dos teus filhos. Todo anjo da morte que se levantou caia por terra e seja destruído, aniquilado, derrotado em nome do Senhor Jesus. Deste bairro Cristo Rei, em nome do presídio do bairro Cristo Rei, na cidade de Cachoeira do Sul, nas casas de cada um que aqui está, nas casas das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar sabedoria e entendimento daquilo que o Senhor estabeleceu como princípio, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos digam amém e que assim seja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos despedidos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tá aí, irmão? Já tá. Vamos orar aqui, irmão, pelo dízimo da irmã. Vamos orar e consagrar o Senhor. Em nome de Jesus. Tira nossas mãos.